autor da minha vida, e eu preciso que o autor, ele esteja comigo lado a lado, de mãos dadas. Agora eu vou andar com ele, porque tem momentos que a gente acha que a gente é independente, é a vida, é o que eu decido. Não, é o que Deus decidiu para nós. Mas então, ele viveu uma vida comum nesse dia, neste momento. Eu não sei se foi no dia do nascimento, um pouco antes do nascimento, mas quando Metusalém nasceu, algo extraordinário aconteceu. Ele teve um encontro extraordinário com Deus. A partir daquele dia, ele não conseguia mais viver sem Deus. Ele acordava e ele andava com Deus. Ele estava ao meio-dia e ele andava com Deus. Ele estava no final da tarde e ele andava com Deus. Todo mundo que olhava para a vida de Enoque via algo diferente. E este algo diferente é o brilho de Deus na vida dele. As coisas, não estou falando que a vida de Enoque ficou perfeita. Ele ainda tinha uma esposa, e a esposa dele tinha defeitos, e Enoque tinha defeitos. Ele tinha problema na casa dele, como todo mundo tem. Ele tinha problema no trabalho dele, como todo mundo tem. Se ele fosse agricultor, tinha ano que ia chover demais, tinha ano que ia chover de menos. Enfim, os problemas da vida. Mas quando você olhasse, eu tenho certeza disso, e a curiosidade que eu tenho é exatamente isso. Como foi que ele teve esse encontro? Quando foi? O que aconteceu? Mas eu não preciso ter tanta curiosidade. É só ver Moisés. O dia que ele teve um encontro na sarça, era um dia comum. Ele estava passando pelo deserto e ele se aproximou para ver algo diferente. E ele teve um encontro com Deus. Eu poderia aqui falar de vários homens e várias mulheres que tiveram um encontro com Deus. Então, a partir daquele dia, ele começou a andar com Deus. Eu quero perguntar para você, com quem você anda? Você anda, eu faço a pergunta e eu já vou responder, porque talvez você não esteja entendendo qual é a minha pergunta. Eu quero te perguntar se você anda com a tristeza. Você acorda e já dá a mão para a tristeza. Vamos lá, mais um dia para a gente sofrer. Sofrência. Sofrência, tem sofrência, né, do mundo, e tem a sofrência cristã também. Aí você vai ouvir música de sofrência cristã, você vai ouvir aquelas músicas deprimidas até morrer, aquelas músicas que eu digo que é cortar o pulso, sabe? Tem umas músicas que eu falo, Jesus, tem música de adoração que me leva para o trono de Deus, e tem música que é tudo, como eu sou fraco, como eu sou pequeno, como isso, como aquilo, e isso não vai te ajudar. Então eu dou mão para a tristeza e vou andar, ou eu dou a mão para, sabe, tem gente que dá a mão para o limão. Acorda azedo, ele vai jogar esse limão na vida de todo mundo. Bom dia. E aí ele vai falar assim, torto com todo mundo, fala até para o espelho, bom dia, sabe, para você mesmo. Então, pessoa que dá mão para o limão, pessoa que dá mão para a tristeza, tem pessoa que já dá mão para a raiva, e já acorda gritando com tudo e com todos, chutando tudo e todos. Agora Deus está falando, que tal você sair da cama e dar a mão para mim? Dá a mão para mim. E aí você fala, bom dia, Senhor, ainda que com lágrima. E ele fala, posso enxugar tua lágrima? Vou enxugar tua lágrima agora. Eu posso te dar uma força? Olha, você está fraquinho hoje, eu vou te dar uma força. Eu acabei de falar no carro, as coisas que acontecem na vida da gente não pode refletir nos outros e muito menos na igreja. Eu falei para o Joãozinho, trazendo a memória, você acha que eu tenho 16 anos de caminhada? Sério mesmo? Você acha que eu tenho 16 anos de caminhada com Deus? Você acha que eu tenho 16 anos de ministério? Eu tenho 26 anos de ordenação. Só por aí você imagina. Ordenação é o dia em que me ungiram pastora, foi há 26 anos atrás, só que eu já pregava antes desses 26 anos, então eu tenho 30 anos de ministério. Só de ministério eu tenho o que muita gente não tem aqui de idade. Mas nesses 30 anos, eu vivi momentos altos e momentos baixos, mas uma coisa, nunca o púlpito refletiu o momento que eu estava vivendo. Sabe por quê? Porque quando eu estou ali, eu falo, Senhor, eu subo contigo. Se eu tenho tristeza no coração, o Senhor tira. Se eu tenho alguma preocupação, o Senhor tira. A tua vida tem que refletir, não para quem você dá a mão, tem que refletir Cristo, porque você tem que dar a mão para Cristo todos os dias. Você tem que andar com Ele. Aí, quando você acorda, eu estou triste, mas a alegria do Senhor é a minha força. Você pode segurar agora na alegria
alegria do Senhor na mão do Senhor? Fala, eu posso estar triste, mas a alegria do Senhor, diz agora, a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, você pode estar agitado, preocupado, mas você dá a mão para Jesus e fala, Senhor, o Senhor é o príncipe da paz. Se o Senhor é o príncipe da paz, entra aqui a paz que excede todo o entendimento. Ai, Senhor, hoje eu estou muito fraco. Eu dou a mão para Jesus, porque diga o fraco, eu sou forte. Por quê? É simplesmente porque você está repetindo e isso funciona? Não, é porque é a força de Cristo em você. Você deu a mão e Ele te ampara. Ele está vendo que você está quase desmoronando, mas Ele te ampara, te sustenta. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa hoje, aniversário da igreja, foi aniversário do filho de Enoque, por isso que me chamou tanta atenção. Nasceu o filho de Enoque e ele decidiu, naquele dia ele tomou uma decisão. Hoje eu começo a viver uma nova vida. Hoje eu vou começar uma nova caminhada. Uma caminhada com Deus. E ali ele tomou essa decisão. Você pode tomar essa decisão hoje. Você quer tomar essa decisão hoje? Mas o que mais que aconteceu? No versículo 22. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então eu posso dividir a vida de Enoque em antes de Cristo e depois de Cristo. Eu falo, mas Cristo não estava aqui antes de Deus e já era Cristo andando com ele. Antes de Deus e depois de Deus. Antes de Deus era uma vida sem graça. Depois de Deus ele viveu 300 anos andando com Deus. Com revelação, com segredo, com poder, com autoridade, com proteção, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com a glória de Deus. Todo mundo que olhasse para Enoque, Enoque está diferente. Enoque é uma pessoa diferente. Enoque pode me ajudar. Enoque tem Deus. Enoque anda com Deus. Eu quero saber se as pessoas sabem que você anda com Deus. O teu vizinho sabe que você anda com Deus? Os teus filhos sabem que você anda com Deus? Eu não estou falando se os seus filhos sabem que você vem para a igreja. Isso eles sabem. Mas eu quero saber se eles sabem que você vir à igreja ou você ler a Bíblia na tua casa e você orar, está refletindo na sua vida diária? Então é isso. As pessoas precisam ver que você anda com Deus e que a sua vida é diferente. As pessoas precisam ver que o milagre está na tua vida. Você sabia que Deus é um Deus? Você cantou, Deus é um Deus de milagres. Diz comigo, Deus é um Deus de milagres. Com esse ânimo eu não vai não. Mas então vamos lá, vou mudar. Ceia é dia de? Melhorou. E Deus é um Deus de? Se Deus é um Deus de milagres, a tua vida é de milagre em milagre, de glória em glória. Eu não estou falando que não tem problema. Eu só estou falando que tem milagre. Eu só estou falando que tem glória de Deus para você. Então, quem olhasse para a vida de Noé, a família de Noé é diferente. O rosto de Noé é diferente. O caráter de Noé é diferente. Todo mundo é violento. Está escrito, Gênesis capítulo 6, um capítulo para frente. A geração de Noé, todo mundo era violento. Mas Noé era diferente. Noé era bom. Noé era diferente. Agora, você está com uma multidão. Todo mundo é triste, todo mundo é preocupado, todo mundo está confuso e você também está? Não, eu quero te dizer que você é diferente porque você anda com Deus. Agora, que caminhada é essa? Então, duas caminhadas, né? Uma antes e outra depois. Agora, que caminhada é essa? E eu gostaria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E eu vou fazer algumas perguntas para você. O que é andar com Deus? Andar com Deus é andar no ritmo. Primeira coisa, Noé andava com Deus. Andar com Deus é andar no ritmo de Deus. Andar com Deus é andar na direção de Deus. Aí Deus está te levando para uma direção e você fala, não, Senhor, eu acho que é mais rápido por aqui. Deus está mostrando para você o caminho certo. Então, andar com Deus é andar na direção de Deus e no ritmo de Deus. E qual é o ritmo desse ano que eu disse na virada para vocês? É correr, é avançar. Não olha para trás. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo.
novo. Então foca no que Deus tem para você no ano de 2024. 2023 já passou, você não pode mudar, mas você pode mudar o ano de 2024 andando com Deus. Em Hebreus capítulo 11, está escrito sobre Enoque, e o Senhor, peraí, deixa eu ver aqui só, Hebreus 11, versículo 5. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, diz comigo, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aqui tem 3 tópicos muito importantes. Primeiro, o que agradou a Deus? O último está falando aqui, no final do versículo está falando que ele foi arrebatado porque ele agradou a Deus. Deus se agrada, ele se agradou de Davi, ele disse, Davi é um homem segundo o meu coração, porque ele não erra, não, ele errava, mas porque ele era um adorador, porque ele consertava, ele errava, mas pedia perdão, se jogava no chão, se arrependia e falava, Senhor, eu não vou mais fazer isso, e não fazia, aquilo que ele falava, não vou, nunca mais ele fez censo, nunca mais ele adulterou. Então ele era um homem que consertava as coisas erradas que ele fazia. Deus se agradou de Abraão, e Deus se agradou de Enoque. E por que Deus se agradou de Enoque? O que Enoque tinha de diferente? Está escrito aqui, é a primeira palavra. Qual é a primeira palavra desse versículo que você acabou de ler para mim? O que Enoque tinha? Fé. A fé agrada a Deus, a fé honra a Deus, e para viver os últimos dias, você precisa de muita fé. Lembra, é um versículo que eu falo pelo menos uma vez por mês para vocês. Lucas capítulo 18, Jesus faz uma pergunta, nos últimos dias encontrarei eu fé sobre a terra. Vamos falar de novo? Nos últimos dias encontrarei eu fé sobre a terra. Jesus faz uma pergunta, será que eu vou encontrar pessoas nos dias difíceis, de grande escuridão, de grandes dificuldades? Eu vou encontrar pessoas que têm fé. O que é ter fé? Fé é uma confiança inabalável em Deus. É aquela confiança que não adianta você ficar cantando a música de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, você canta. E aqui quando você canta com entusiasmo, mas quando a figueira não floresce na tua casa, aí você murmura, aí você desanima, e aí você fala, Deus não está ouvindo a minha oração. E eu confesso de púlpito, que não faz muito tempo, aliás faz 7 dias, eu falei para o Jonas assim, o Jonas foi me dar um ânimo em uma situação, eu falei, mas aí foi meu momento deprê. Aí eu falei assim, mas Deus não ouve a minha oração. Eu só vi ele olhando assim para mim, mas ele sabe que logo eu vou, mas demorou um pouquinho. Mas aí eu logo levanto e falo, Deus, aí eu fui pedir perdão para Deus. Deus, o Senhor sempre ouve, não é no tempo que eu quero, mas o Senhor sempre ouve a minha oração. E se Deus não tivesse ouvido a nossa oração, aqui você não estaria celebrando 16 anos de unidade de Cristo. Você só está celebrando 16 anos da unidade de Cristo porque nós somos um milagre. Este prédio, ele foi, sabe, no momento de crise como agora, nós pagamos em 1 ano e meio. Pergunte pra gente como. Milagre puro. Era assim, uma pessoa, todo mundo sem dinheiro, e aí de repente, pastor, entrou algo que há 10 anos não entrava na minha vida. Eu estava esperando na justiça, e olha, eu estou dando dízimo. Glória a Deus, é a prestação desse mês. Aí eu vendi um apartamento que está, ela está aqui, ela não está aqui agora, a Fátima. Aí a Fátima, anos e anos e anos para vender um apartamento dela que não vendia. Aí nós oramos, né? E aí a Fátima veio, pastora, desde lá, quando a gente estava na Praia da Bica, esse apartamento para vender, pastora, vende, é o dízimo, é esse mês. Era o valor sem tirar nem pôr da prestação. Deus é um Deus de milagres. O que você tem aqui é um milagre. O estacionamento é um milagre. A casa é um milagre. Você é um milagre. Esta igreja é um milagre. Então, o que agradou Deus
Deus em Enoque foi justamente o seu nível de fé, uma fé acima da média. Qual é a fé acima da média? Senhor, ainda que eu não esteja vendo nada, eu confio em Ti, porque o Senhor não precisa da lógica. Milagre não tem lógica. O dia que você entender como que o milagre acontece, não é milagre, você sabe fazer. Mas quando você olha, não entendo, como é que Deus curou o câncer? É porque você não tem que entender mesmo, porque Deus queimou as células malignas, Deus fez o tumor desaparecer. Por quê? Porque Deus é um Deus de milagres, e Ele é o Deus. Dia de ceia é dia de milagre. E ainda hoje que Deus está, sabe, Ele é o nosso presente. Você pode pôr a mão no teu coração, agradece a Deus. Ele é o presente da unidade em Cristo, Ele é o teu presente. Mas no dia de hoje Ele quer presentear a unidade em Cristo com milagres. Mas agradece a Deus por Ele ser o presente da tua vida, porque Enoque, ele acordava todos os dias entusiasmado. Mais um dia que eu vou andar com Deus, mais um dia que eu vou ouvir Deus, mais um dia que eu vou ver o poder de Deus na minha vida, mais um dia que eu vou ter a proteção de Deus na minha vida. Andar com Deus é ouvir Deus, andar com Deus é andar na direção dEle e no ritmo dEle. E Enoque, então, ele viveu pela fé, ele agradou a Deus porque ele tinha fé, e o resultado é que ele foi arrebatado, e você vai ser arrebatado. Eu quero dizer que a igreja da última hora, se Pedro, se Paulo pudesse olhar por uma janelinha, eu não sei, essas coisas só quando estiver lá, talvez Deus conte, olha, a igreja da última hora está enfrentando momentos mais duros do que vocês da igreja primitiva. Ah, não, Senhor, na igreja primitiva nós morremos, muitos de nós fomos mártires, nós vivemos momentos mais difíceis, mas o Senhor vai dizer para eles, não, na igreja da última hora, eles estão morrendo a cada dia, porque a cada dia eles enfrentam a morte em relação aos seus filhos, em relação às finanças, e o espírito do anticristo eles estão enfrentando. Então, essa é a igreja da última hora que me aprouve. Sabe o que está escrito na parábola? Que o Senhor chamou trabalhadores, os trabalhadores no início da manhã e os trabalhadores da última hora. Ele deu a mesma recompensa que ele deu para os trabalhadores que começaram a trabalhar desde a primeira hora da manhã, ele deu para os trabalhadores da última hora. E aí teve um questionamento, mas peraí, eu trabalhei todas essas horas, eles trabalharam só esse finzinho, e quer dizer que eles vão receber o mesmo que eu recebi? É como que se Abraão olhasse para a gente dizendo, eu vivi sem ar-condicionado, eu não tinha carro, eu não tinha telefone, eu não tinha facilidade deles, eu vivi no deserto, e eu confiei no Senhor o tempo todo, eu fui fiel o tempo todo. Quer dizer que lá a Naira, o Jonas, todos eles vão receber a mesma recompensa que eu, e Deus vai olhar para ele, eu tenho certeza que vai ser como na parábola, me aprove fazer isso. E por que aprove a Deus? Porque nós estamos vivendo mais dificuldade do que viver sem ar-condicionado, sem carro, porque nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos uma oportunidade, como Enoque, de andar com Deus e a nossa vida ser diferente. Teve uma outra pessoa que em Gênesis, saindo de Enoque, em Gênesis capítulo 24, no Gênesis capítulo 25, eu só vou citar para você, porque essa pessoa sempre me inspira. Um dia, ela tinha uma vida muito difícil, Rebeca. Ela não sabia que ela teria andar com Deus produziria tantas coisas diferentes na vida dela. Ela nem sabia que ela era estéril. Tem problema que você vai enfrentar que você ainda não sabe, mas Deus já tem o escape preparado para você. É o que está escrito na palavra. Ela era estéril, mas Deus já tinha um decreto lá no céu. Você vai ter gêmeos. Você só precisa andar comigo. Se você não andar comigo, é o decreto das trevas. Você vai ser estéril. Mas se você andar comigo, você vai ter gêmeos. Rebeca teve gêmeos. Mas como assim? Como que a vida dela mudou? Rebeca vivia oprimida na casa de Labão. Mas Deus falou, Rebeca, se você aceitar andar comigo, o que eu tenho não é a casa de Labão. Eu tenho a casa de Abraão, a casa do pai. Eu tenho experiências tremendas para você. Você vai ter um encontro com o noivo e a tua vida vai ser diferente. Mas Rebeca, ela precisava de uma resposta e uma atitude. Chegou um momento, chegou lá Eliezer, lá na casa de Rebeca,
e falou: vamos, Rebeca. Aí o pai de Rebeca, o irmão de Rebeca disse: ela que tem que responder. Tudo bem, se ela quiser ir, nós não vamos segurar. Rebeca, você quer? É uma caminhada diferente, Rebeca. Você quer caminhar com Deus? Rebeca, você quer sair do que você está vivendo, desse aperto, desse sufoco, dessa vida medíocre, para viver o extraordinário de Deus, para viver presença de Deus, proteção de Deus, alegria de Deus, força de Deus? Você quer viver? O mais bonito é que Rebeca disse: eu quero. Quando Rebeca disse eu quero, era uma caminhada. Para Rebeca, para a mente de Rebeca era: eu vou ter que andar no deserto, eu vou ter que enfrentar, porque daqui de onde eu moro até onde está a casa de Abraão, são 800 quilômetros e a maior parte da caminhada vai ser deserto. Eu vou comer muita areia, eu vou sentir muito calor. Será que eu vou morrer de sede? Será que eu vou morrer de fome? Nessa caminhada de Deus, você não sabe o que vai acontecer, mas Rebeca teve uma fé cega. Ela só disse: eu vou caminhar com Deus. Eu quero caminhar com Deus. E eu digo para você que se você me perguntar: e aí, Rebeca engoliu areia? Areia tinha. Mas eu tenho certeza, um dia eu chego lá e pergunto: Rebeca, você não engoliu areia não, né? Porque tinha anjos te guardando o tempo todo. E aí, Rebeca, você não morreu de sede, 800 quilômetros. Onde é que no deserto vocês tinham água? Deus proveu água, Deus proveu o alimento. Deus proveu sombra. Rebeca não morreu de insolação. E quando Rebeca chegou, ela teve um encontro extraordinário com o noivo e a vida dela mudou. A proposta de Deus para você nessa manhã: dia de ceia é dia de ceia é dia de milagre. Eu tenho uma amiga, uma amiga minha, que é pastora em São Paulo. Acabei de receber a mensagem dela. Ela está passando por um vale, e o vale é o vale que eu e algumas mulheres daqui viveram, mas o dela é um pouquinho mais forte. E quando ela estava bem desanimada, é o vale do câncer, e ela estava um pouquinho, como todo mundo fica, abatido, desanimado, com medo. E eu falei para ela: pastora, esse caminho eu já andei. Esse caminho eu sei que do outro lado do vale da sombra da morte tem a mesa de banquete. Por isso eu digo que andar com Deus é você saber que há momentos que você vai viver um momento assim de refrigério, mas há outros momentos que você está andando pelo vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte, o que está escrito no Salmo 23? Ele está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então diz, eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. E eu gostaria de chamar o louvor. Enoque andou com Deus. Foi num aniversário, foi no nascimento do seu filho que ele tomou essa decisão. Eu quero ter um encontro com Deus. E é um encontro que não vai ser só o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, ou o dia quando eu renovei a alegria da salvação, quando eu fui para um retiro chamado Encontro com Deus. Você precisa fazer tudo isso. Você precisa entregar a sua vida, declarar com os seus lábios que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa ir para este retiro que se chama Encontro com Deus, porque o que ele tem de diferente são 3 dias separados, em que você não tem contato com ninguém, é você e Deus, isso que é diferente. Por isso que você recebe tanto de Deus. Mas Deus está falando, você não pode ter só momentos comigo, você precisa ter todos os dias uma caminhada constante. O que está escrito? Que Enoque andou 300 anos. Eu conheço pessoas que andou 5 anos e desanimou. Mas peraí, você não está indo mais na igreja? Eu me decepcionei. Com Deus? Não, com pessoas. E por que você não vai para a igreja e olha para Ele?
Sabe? As pessoas hoje estão se decepcionando. Eu não vejo ninguém saindo da igreja dizendo: eu estou decepcionado com Deus. Eu vejo pessoas dizendo: eu saio da igreja porque eu estou decepcionado com as pessoas. E Deus fala: ih, que coincidência, eu também estou decepcionado com um monte de gente, mas nem por isso eu deixo de andar com você. Eu te amo. Eu teria razões para ficar decepcionado com você todos os dias, mas mesmo assim eu ando com você todos os dias. Eu tenho uma palavra que não volta atrás: eu não te deixo, eu não te abandono, eu nunca, jamais te abandonarei. E por que você me abandona? Porque homens te decepcionaram. Por que foi tão fácil desanimar? Eu não vou mais em culto presencial porque eu me decepciono com tudo e com todos. Ah, eu não sei. Cuidado, né? Cuidado no arrebatamento aí, esse comodismo. E você tem que ser corajoso. Eu vou para a casa de Deus, mesmo magoado, mesmo frustrado, porque eu não me decepciono com Ele. Eu não me decepciono com a palavra dEle. Eu não me decepciono com a presença dEle. E Deus fala: e eu nunca vou te decepcionar. Eu nunca. Porque eu sou o Deus que te ama, que te carrega, que te sustenta. Enoque andou 300 anos com Deus. 300 anos em que ele falava: Deus, hoje eu estou cansado, mas eu estou andando contigo. Hoje eu estou triste, mas eu estou andando contigo. Hoje eu não tenho dinheiro, mas eu estou andando contigo. Hoje me magoaram, mas eu estou andando contigo. 300 anos. Ele agradou tanto a Deus nessa constância, que ele falou, ou ele ficou invisível, o diabo não conseguia. Cadê Enoque? Cadê Enoque? Não sei. Mas Enoque de verdade desapareceu, porque Deus tomou Enoque para si. Nós temos uma invisibilidade diante do reino das trevas quando você anda com Deus. Quando você anda com Deus, adora-se Deus. Pode aplaudir o Deus que te ama, o Deus que não te decepciona, o Deus que não te frustra, o Deus que não te deixa, o Deus que não te abandona. Hoje é dia de ceia, é momento de você sentar à mesa do Pai e renovar a tua aliança. Será que você pode renovar a tua aliança? Diz agora, se você quer, se é sincero, diz agora: assim como Enoque, eu renovo a minha aliança. Hoje, eu renovo o meu amor, a minha fidelidade. Eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E eu quero perguntar, eu não sei se tem aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Entregar a vida é você verbalizar, dizer com as suas palavras: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. É você convidar, falar: Senhor, porque Ele não invade. Ele só entra no teu coração se você convidar. Eu convidei quando eu tinha 13 anos. Não importa a sua idade. Se você ainda não falou: Jesus entra no meu coração, levanta sua mão aonde você está, para você fazer esta oração agora, neste momento. Se há alguém aqui ainda que não fez este convite, se todos aqui já fizeram esse convite, o sinal é que você está acomodado. Você não trouxe ninguém que não conhece a Jesus. Você veio para uma festa, para uma celebração, sem levar o penetra. Pode trazer penetra para a casa de Deus, viu? Pode trazer, que Deus está querendo abraçar a muitos. Mas é neste renovo de aliança que eu gostaria agora de poder consagrar a ceia. E eu quero orar. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de milagre. Eu quero orar porque em cada elemento é o sangue de Jesus que está representado no suco de uva. É o corpo de Jesus. Por causa do corpo de Jesus, Jesus rasgou o véu. Quando o seu corpo foi rasgado aqui na terra, quando ele foi chicoteado, quando ele foi ali, o seu corpo foi literalmente dilacerado, o véu foi rasgado e hoje você tem acesso direto ao trono da graça. E foi pelas pisaduras de Jesus que você foi curado. Hoje é dia de cura emocional e cura física também, em nome de Jesus. Eu queria chamar o Jonas aqui para celebrar a ceia neste momento. Uma caminhada de 16 anos, dias bons, dias ruins, dias claros, dias escuros, mas andando com Deus em todo o tempo. Deus é aquele
Por isso eu quero dizer, antes mesmo de celebrarmos a ceia, eu quero dar glórias a Deus e que você possa glorificar a Deus por tudo que Ele fez por essa casa de oração nesses 16 anos. Quantas vezes o diabo entrou com grande destruição para nos aniquilar, porque nós carregamos algo, presta atenção no que eu vou falar, nós carregamos a unção do avivamento e a unção profética, e isso incomoda o reino das trevas. Há uma palavra sobre a unidade em Cristo que incomoda o reino das trevas. Eu estava olhando algumas coisas sobre Israel e a violência, o ódio inexplicável, e eu comentei com o Jonas, eu falei assim, nossa, parece a gente, né? Não dá para explicar um nível desse de ódio, não dá para explicar por que tanto ódio contra uma nação tão pequenininha, que só ajuda o mundo todo. Aí caiu a ficha, falei, é verdade, eu sou Israel espiritual, você é Israel espiritual, mas assim como Deus sempre guardou, preservou e fez milagres e continua fazendo em Israel nação, Ele faz sobre nós e sobre essa vida. E eu quero levantar neste momento o cálice. Eu vou pedir para o Jonas orar pelos elementos e eu quero declarar: o cálice é o sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus possa estar desde o alto da cabeça à planta dos pés na sua vida. O sangue de Jesus esteja sobre a sua mente. O sangue de Jesus esteja sobre os seus olhos para abrir a tua visão espiritual. O sangue de Jesus esteja sobre os seus ouvidos para você ouvir a voz de Deus. O sangue de Jesus esteja sobre os seus lábios para que os seus lábios sejam purificados. O sangue de Jesus esteja sobre as suas mãos para que as suas mãos possam ser mãos santas. O sangue de Jesus esteja sobre os seus pés para guiar os seus caminhos. Que o sangue de Jesus esteja sobre os seus órgãos para você que está com saúde, para te preservar com saúde. Para você que está enfermo, para entrar no órgão enfermo, tocar com cura em nome de Jesus. O sangue de Jesus entrando no teu coração para restabelecer e curar as tuas emoções. Que o sangue de Jesus esteja sobre todos nós.